Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos para essa aula de treinamento especial sobre encontrar nomes e fortalecer a família, com o livreto Minha Família, História que nos une. Meu nome é Adriano Almeida, eu sou gerente das comunidades online do Family Search e nesta aula de hoje nós vamos aprender como o livreto Minha Família, História que nos une, constrói um alicerce para o trabalho de história da família. Mesmo que a árvore esteja completa, incompleta ou vazia, isso vai lhe ajudar. Essa aula também vai te ajudar a saber como encontrar e levar nomes para o templo e ensinar as outras pessoas a fazer o mesmo. Muito bem. Então, para começar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma parte do Manual de Administração da Igreja, no capítulo 2.2 do Manual 2, que diz o seguinte para nós: no cumprimento de seu propósito de ajudar as pessoas e as famílias a qualificarem-se para a exaltação, a Igreja concentra-se em responsabilidades divinamente atribuídas. Algumas delas são possibilitar a salvação dos mortos por meio da edificação de templos e da realização de ordenanças vicárias. Então, como nós podemos ver, esse trabalho é de grande importância para a igreja. Tão importante que nós temos visto inúmeros líderes nos ensinando sobre como nós podemos fazer melhor esse trabalho. Recentemente, na conferência, o elder Kent L. Cook, do Coro dos 12 Apóstolos, falou sobre 3 passos eficazes e importantes para nos ajudar a participar da história da família e realizar esse trabalho tão especial e sagrado. Então, o primeiro desses passos é chamado de encontrar. Então, usar o site Family Search ou o livreto Minha Família, Histórias que nos unem, para encontrar o nome de um ou mais de seus antepassados ou seus descendentes. Então, esse é o primeiro passo. Encontre. Então, nessa aula de hoje, nós vamos focar exatamente sobre o livreto Minha Família, História que nos une e como que ele pode nos ajudar a encontrar nomes de nossos familiares. O segundo passo, também tão importante, é o passo leve. Leve esses nomes ao templo ou compartilhe-os com outras pessoas para que elas possam levá-los. Quando possível, fazer isso em família. O terceiro passo é ensine. Ensine sua família e depois ensinem outras pessoas a fazer o mesmo. É interessante nós estabelecermos um alicerce para que nós possamos entender melhor sobre a importância desse trabalho tão sagrado, né? De podermos realmente ajudar com que os nomes, nossos familiares, nossos antepassados, possam chegar ao templo. As Escrituras têm um poder muito forte, são poderosas para nos ajudar a entender melhor os princípios e as doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo. No livro de Mórmon, nós lemos sobre a história de um profeta chamado Leí e de sua família. É interessante a gente poder analisar e ponderar sobre a grande importância que eles davam para seus antepassados e para o legado, os ensinamentos que deixaram para eles. No livro de Mórmon, 1 Nef, capítulo 5, no versículo 14, nós lemos que diz assim: que ele descendia de José, que fora preservado pela mão do Senhor. Então é interessante a gente perceber que eles tinham esse conhecimento. Leí tinha esse conhecimento de que ele descendia de José. E para ele conseguir isso, ele teve que fazer muitas coisas que foram por alguns momentos difíceis para eles, né? No livro de Mórmon conta que ele teve que mandar seus filhos para, depois de estarem no deserto em viagem, voltar para o deserto para buscar alguns registros sagrados. E nesses registros continham informações como esta, sobre sua genealogia. Ele pôde entender melhor sobre as suas raízes, quem foram seus antepassados, as histórias deles, as coisas importantes que eles fizeram. E com certeza isso deu para ele muita força e inspiração para levar avante
a missão que Deus havia dado para ele de realizar. Então, uma pergunta interessante é: Leí tinha um vínculo com seus antepassados? A gente lê lá em 1 Néfis 5, no versículo 17, que diz o seguinte: Então, quando meu pai viu todas essas coisas, encheu-se do Espírito. Aqui Nefe falando sobre seu pai Leí, que ao ele saber sobre a sua descendência e de suas raízes, ele sentiu o Espírito do Senhor. Elder Bedner recentemente ensinou para nós que o Espírito Santo nada mais é do que o Espírito de Elias. É um outro nome, um outro título do Espírito Santo, o Espírito de Elias, que toca os corações dos filhos dos homens para que eles possam realmente ir procurar sobre os nomes de seus antepassados, descobrir quem são eles e levar seus nomes ao templo. Então o Espírito de Elias tem um grande poder de tocar corações e de mudar vidas. Esse trabalho tão sagrado de história da família, ele tem o poder de fazer isso. E Leí teve essa experiência. Ele sentiu o Espírito do Senhor ao compreender melhor sobre os seus antepassados. A gente vai ver na aula de hoje que muitas vezes, quando nós estamos também conhecendo sobre nossos antepassados, sobre nossas raízes, nós vamos sentir um sentimento assim. Ou seja, nós vamos sentir o Espírito de Elias, vamos sentir o Espírito do Senhor tocando e abençoando nossos corações e nossas vidas. Muito bem. Existem inúmeras coisas, inúmeras atividades que vão fazer com que nós possamos avançar nesse trabalho, inclusive envolver nossos filhos, nossos irmãos, pais, enfim, envolver toda a família, Nós podemos, por exemplo, quando nós estamos fazendo esse trabalho, nós estamos, por exemplo, quando preenchendo um gráfico como esse que nós estamos vendo, a gente vai poder, além de conhecer um pouquinho sobre cada um dos nomes, obviamente que vamos poder ter a oportunidade de poder falar um pouco sobre eles, de conhecer sobre suas vidas, suas histórias, quais desafios eles passaram, quais ensinamentos que eles aprenderam na sua vida e que nós podemos aprender com eles. Quando nós descobrimos esses nomes e vamos, então, juntando eles, nós podemos, então, começar a ter algo assim, como esse gráfico em leque está nos mostrando agora. Esse daqui é o meu gráfico em leque. Então, ele mostra claramente as minhas gerações, e cada onda dessa é uma geração, e nessas 4 gerações, onde que aí temos meus pais, meus avós e meus bisavós. Eu sou grato pela oportunidade de poder estar conhecendo mais sobre eles. E muitas das coisas que eles me ensinaram em vida também, tem abençoado muito a mim e a toda a minha família. As histórias, começar com as histórias. As histórias têm um poder maravilhoso de trazer esse sentimento do Espírito de Elias, onde quer que estejamos falando sobre as histórias dos nossos antepassados. É algo maravilhoso e nós somos abençoados porque nós temos a grata alegria de termos o livreto Minha Família, História que nos une, que nos ajuda a podermos capturar um pouco mais dessas histórias. Esse daqui é o meu livreto, eu até coloquei meu nome nele porque houve uma ocasião onde que não havia colocado o nome e eu acabei misturando com outros e foi difícil de achá-lo. Então, o livreto ele vai nos ajudar a nós capturarmos essas histórias, começar a registrar elas, os nomes, as informações importantes e termos essas experiências com o Espírito. É uma ferramenta muito especial que vai nos ajudar nesse processo. Aqui no meu livreto, por exemplo, que nós estamos vendo aqui, eu tenho registrado no meu livreto as histórias de meus pais e aqui de meus avós paternos. É interessante as coisas que nós podemos aprender deles. Aqui no caso tem a história de minha avó, que eu registrei, que é chamada de Elvira Rosa da Conceição e que eu carinhosamente a chamava de Dinha. Então eu sou grato por essa minha querida avó paterna, porque quando em vida ainda, quando eu era muito jovem, eu me lembro que eu com meus pais viajávamos até a casa deles,
Era uma viagem um pouco longa que nós fazíamos de trem. E quando chegávamos lá, tinha momentos muito agradáveis. E um pouco antes de partirmos, depois de alguns dias, minha avó tinha um hábito muito interessante. Ela costumava me pegar no colo, me colocava no colo dela e logo naquele dia, quando eu estava para ir embora, ela me abraçava por 3 vezes e por 3 vezes ela me dava um beijo no rosto, carinhosamente. E então ela dizia no meu ouvido, bem baixinho, de forma que somente eu e ela podíamos ouvir, ela dizia: meu filho, que o Senhor faça de tu um bom homem. E ela repetia por 3 vezes isso em meu ouvido: filho, que o Senhor faça de tu um bom homem. Eu era muito pequenino na época, muito jovenzinho, tinha apenas 6 para 7 anos de idade, as últimas vezes que eu me lembro que ela fazia isso, mas aquela frase que ela dizia ao pé de meu ouvido me abençoou e me ajudou muitas vezes em minha vida. Porque muitas vezes, quando eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, e ali estava uma oportunidade de eu fazer o certo ou o errado, então ecoava dentro de minha mente aquela frase de minha avó: filho, que o Senhor faça de tu um bom homem. E com certeza aquilo me ajudava para que eu pudesse fazer a escolha que ela esperava que eu fizesse e que com certeza o Senhor esperava que eu fizesse, de guardar os mandamentos, de ter uma vida limpa, uma vida digna, de tal forma que um dia eu pudesse chegar junto dela, de meu Pai Celeste, e que ela pudesse dizer para mim que sim, que eu me esforcei para ser aquilo que ela esperava que eu fosse, uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Sou grato a ela. A sua influência positiva, ela impactou a minha vida toda. E eu sou grato por isso. Uma grande bênção em minha vida. Gostaria de compartilhar com vocês agora um vídeo muito interessante também sobre a história, do Elder Ted Callister. Ele que é presidente geral da escola dominical. Compartilha sobre uma história também muito especial, muito sagrada para ele, que teve com seu avô. Vamos ver. Years ago, when I was young married, I was playing on a softball team in the Studio City Ward down in California. And we won the regional championship for the church. And back in those days, your team was then earned the right to come to Salt Lake and play in an all-church tournament. And it was late July or early August. It was burning hot, blazing hot in the afternoon, and we hardly had anybody from California there. It was such a distance to root for us. And I looked over in the stands, and I saw my grandfather, probably then in his late 70s or 80s, sitting in the stands. He was a member of the Quorum of the 12 Apostles at the time. And I went over to him and I said, Grandpa, how come you're here? You have a lot more important things to do. And he said, no, grandson, I don't have anything more important right now than to be with you and watch you play ball. And that always touched me, that he was first and foremost a grandfather and secondarily a member of the Quorum of the 12 Apostles. But that story is important not only to me, but by recording it and sharing it with our children, that story becomes important to them, and they realize that my grandfather was a real person. É interessante a gente perceber como que a vida de Elder Ted Callister foi influenciada também pelo exemplo positivo de seu avô, que sendo um apóstolo de Jesus Cristo com tantas coisas para fazer, ainda sempre arrumava um tempo para poder dar atenção a seu neto. E com certeza isso marcou muito a vida dele, de Elder Callister, o exemplo da importância que a família tem para um servo de Deus e que deve ter para todos nós. A família, que é uma bênção na nossa vida. Então, quando nós ouvimos essas histórias, e compartilhamos essas histórias, nós temos um sentimento muito especial. Agora mesmo, quando eu estava compartilhando com vocês a história sobre minha avó, eu me senti realmente um sentimento muito especial do Espírito. Gostaria de propor, então, agora que nós pudéssemos fazer uma atividade,
né, bem dinâmica, bem prática, para que nós pudéssemos ter essa experiência juntos, tá ok? Então, gostaria que durante os próximos 3 minutos, vocês pudessem se organizar em duplas, tá ok? E nessas duplas, durante 3 minutos, a primeira pessoa pode compartilhar uma experiência, né? Procurem agora ponderar em suas mentes, buscar em sua mente, né, lá no fundo, talvez aquela experiência de um antepassado seu, talvez seu avô, seu tio, sua mãe, seu pai, algum líder da igreja, que em algum momento da sua vida fez uma coisa que foi importante para você, que lhe tocou profundamente, que fez você talvez mudar o curso de sua vida, né? Ou que simplesmente foi um exemplo positivo para você e que para você faz uma diferença, é algo precioso que você tem. Gostaria que você pudesse agora buscar essa história dentro de sua mente, compartilhar nesses próximos 3 minutos com o seu companheiro, com a sua companheira que está do seu lado. E depois, aquele que ouviu poderá fazer o mesmo pelos próximos 3 minutos também, com outra pessoa, tá ok? Compartilhar também uma história. E ao final disso, eu vou fazer uma pergunta para vocês bem especial, tá ok? Então agora, vamos ter esse tempo para vocês poderem fazer isso. Muito bem. Uma vez que vocês já tiveram essa oportunidade de compartilhar a experiência, né, gostaria que vocês pudessem ponderar, né, sobre os sentimentos que vocês tiveram ao compartilhar essa experiência. Quais sentimentos que veio no seu coração, quais impressões que vieram na sua mente quando você compartilhou essa história, quando você ouviu a história. Eu peço meu testemunho para vocês de que esses doces sentimentos, essas impressões que nos vêm, muitas delas, se não todas, é do espírito de Elias, o espírito do Senhor, mostrando para nós que não podemos nos esquecer deles, que eles são importantes para nós e que realmente muitos deles estão esperando para receber as ordenanças do templo, sagradas para a salvação e exaltação deles. Como nós podemos ver, as histórias, elas são algo de grande valor. Então, pensando nesse sentido de que elas são tão valiosas, não tenho dúvida de que realmente vale muito a pena nós podemos preservá-las, essas histórias, para nossas gerações futuras que virão, para que eles também possam ter a oportunidade e a bênção de conhecer essas histórias, de ter esses sentimentos, esses ensinamentos de vida, que com certeza poderão ajudá-los em muitas ocasiões. Então nós podemos acrescentar as histórias à árvore familiar. Essas histórias que nós registramos no livreto Minha Família, História que nos une, né? Nós podemos registrar então. Então, felizmente, o Family Search, a igreja, criou para nós um meio, que eu estou mostrando para vocês agora, da gente poder capturar e preservar essas informações do livreto Minha Família, História que nos unem, através desse endereço que está aí na tela para você, familysearch.org/myfamily. Nesse endereço, então, você vai ter essa opção aí, bem especial, né? Onde que você poderá ter a oportunidade de capturar as histórias de seu livreto. É uma ferramenta muito prática, muito simples, que passo a passo vai nos ajudar a capturar as fotos, as histórias do livreto, para preservá-las através do site familysearch.org. Tá ok? Então, obviamente que essa ferramenta ela vai começar na mesma sequência que o livreto ele está, na mesma forma. Então, obviamente que você no livreto é a primeira das coisas que aparece, você vai poder ter uma oportunidade de capturar a sua foto, registrar e pegar ali as histórias que você marcou no livreto, tá ok? Todas essas informações. E depois na sequência, você vai ter então as informações de seus pais, não é isso? Vai poder capturar os nomes, as fotos, a história, tá ok? Registrando assim, passo a passo, passando por seus avós, maternos, paternos, seus bisavós, e guardando tudo isso para você. E ao final você vai poder ter essa informação guardada e preservada, e também o site vai lhe permitir depois você poder gerar essa informação numa versão PDF que você pode guardar, né? Você pode imprimir, fazer um livro de recordações também.
Com certeza, além de da importância de nós compreendermos, né, quão importante nós preservarmos as histórias, as fotos que vão estar no livreto Minha Família, a História que Nos Une, é muito importante nós compreendermos que não basta somente preencher o livreto, capturá-lo, para preservá-lo. É necessário conhecer nossos antepassados, né, suas histórias, e ter o desejo de levar os seus nomes ao templo, para que eles possam receber as bênçãos do Evangelho. Então, essa ferramenta que nós estamos falando, né, ela tem também essa opção de você poder, esse recurso, de você poder mandar nomes ao templo. Então, você pode clicar nesse botão aí azul, que é ver as ordenanças disponíveis. Esse é um recurso fantástico dessa ferramenta de capturar o livreto, onde que você pode, então, ter o acesso a essa tela aqui, ó. Olha que fantástico. Ela vai te listar daqueles nomes que você adicionou, capturou do seu livreto. Ele vai te listar, então, quais desses nomes já estão preparados, prontos para você poder enviá-los ao templo. Gostaria de enfatizar uma coisa que também é muito importante. Você não precisa preencher o livreto inteiro para você capturar as informações e também, muito menos, você precisa preencher o livreto inteiro para mandar os nomes ao templo. Aliás, eu até recomendo que você faça o quanto antes possível. Então, uma vez que você tem um nome novo de um avô, de uma avó, de um bisavô, ou de algum primo, tio, eu recomendo que você imediatamente possa já acessar a ferramenta de ver as oportunidades disponíveis do templo, as ordenanças disponíveis, para você poder mandar os nomes ao templo. Eles estão do outro lado do véu, ansiosos para receber essas ordenanças. Então, quanto antes nós fizermos, melhor será para eles. Não tenha dúvida disso. O livreto Minha Família, a História que Nos Une tem uma participação mundial grandiosa, né? Para vocês terem uma ideia, né? Mais de 40 idiomas. O livro já foi impresso e distribuído em mais de 40 idiomas em todo o mundo, né? Basicamente, 4 milhões de livretos já foram enviados. Então, é uma ferramenta que está sendo utilizada em todas as partes do mundo, muito prática, muito útil, né? E que você falando, às vezes ali com seus pais, às vezes numa mesa de jantar, enquanto vocês estão conversando, né? Você também já pode começar a conversar sobre as histórias, e ali começa todo o processo de você sentir o Espírito de Elias, de começar a pegar as informações das histórias, os nomes, porque com as histórias virão o quê? Os nomes, as datas. Então, as histórias, além de trazer o Espírito, vai nos ajudar a pegar todas essas informações para que nós possamos ajudar com que esses antepassados possam ter seus nomes enviados para o templo. Atualmente, tem sido uma ferramenta tão eficaz, o livreto, né, para ajudar as pessoas, que ela tem sido utilizada, né, com os membros novos, que são os recém-conversos, quando batizados, né, eles têm a grata oportunidade de, com a ajuda dos missionários, porque os missionários já estão utilizando essa ferramenta, né, com as pessoas. Então, eles ajudam os novos conversos, por exemplo, a conseguirem preencher o livreto com um nome, pelo menos, para levar esse nome ao templo. E eles, depois de batizados, já podem ir ao templo com uma recomendação de uso limitado. Eles podem ter experiência de poder entrar no templo e fazer o batistério em favor daquele antepassado, né, que ele levantou o nome, que escreveu a história e tudo mais, né? Também tem sido usado com as pessoas que às vezes não estão vindo na igreja com muita frequência, ajudando com que eles possam sentir o Espírito de Elias através das histórias, né, de seus antepassados. Então, tendo a oportunidade de poder então ter uma meta, de se preparar para ir ao templo e levar o nome daquelas pessoas que eles puderam encontrar, né, com a ajuda desse recurso fantástico. As missões em todo o mundo, missões, né, com os missionários, têm utilizado esse recurso fantástico da igreja, né, que o Family Search disponibilizou, o livreto, o site familysearch.org. Começa a trabalhar com as famílias, e muitas missões têm tido grande sucesso. Temos ouvido relatos muito poderosos das missões no Peru, a missão Piura no Peru e da missão Juarez no México, que tem tido experiências fantásticas de sucesso. Aqui no Brasil também temos tido missões que estão tendo experiências, missionários
que tem realmente utilizado esses recursos e desfrutado das bênçãos que esses recursos nos trazem a todas as pessoas. Quando as pessoas vão para o templo, amados irmãos, e levam o nome de seus antepassados, né, isso faz com que a sua conversão ela seja mais poderosa, seja acrescentada uma experiência sagrada na vida deles, ao sentir o espírito de Elias, né, procurando os seus nomes, encontrando os nomes, levando ao templo, e depois temos a oportunidade de poder ensinar as outras pessoas a fazer esse trabalho tão sagrado. O livreto Minha Família História que Nos Une pode ser adquirido em diversos lugares. Onde que eu posso conseguir o livreto? Bom, temos aí o site, né, da igreja, onde você pode conseguir, no site store.lds.org. Então, acessando esse site, você vai ter ali a opção de você fazer o pedido, né, desses livretos, e vai ser te enviado por correspondência, ok? Em sua casa, no endereço que você informar. Também o livreto pode ser encontrado em outros lugares, como por exemplo nas lojas que há no templo, né? Nas lojinhas que há aos arredores do templo também pode ser encontrado o livreto, e também através do centro de distribuição da igreja. Então o livreto está disponível a todas as pessoas, tem um custo muito baixo, né? Que vocês podem então adquirir esse livreto e poder presentear inclusive seus familiares, seus amigos, a ter essas experiências sagradas. Algo bem importante também é que, uma vez, como nós falamos, tendo esses nomes, é importante nós podemos levá-los ao templo, né? E muitas vezes vai ser algo muito sagrado se nós pudermos nos organizar em famílias para ir ao templo. A experiência em família no templo é algo maravilhoso e poderoso, né? Quando pais, mães e filhos juntos na casa do Senhor têm essa grande experiência de poder realizar as ordenanças e desfrutar ali do espírito de Elias, isso é algo que vai fortalecer a família e ser uma bênção. É importante também entender que, caso não se possa ir ao templo, você tem a opção também no site familysearch.org de compartilhar os nomes, né? Vocês vão ver algumas outras classes que vai te ensinar como compartilhar os nomes. Você pode compartilhar os nomes, é importante que os nomes dos nossos familiares possam receber as ordenanças do templo o quanto antes possível, porque vai ser uma bênção para eles, né? Aqui nós temos uma citação bem poderosa do Elder Richard Scott, onde ele diz: todo o trabalho que vocês fazem no templo é um tempo bem utilizado, mas o recebimento das ordenanças vicárias por um de seus próprios antepassados tornará o tempo despendido no templo ainda mais sagrado, e bênçãos ainda maiores serão recebidas. Então isso é um apóstolo de Jesus Cristo falando para nós, e eu presto testemunho de que é verdade. É algo maravilhoso a experiência de ir ao templo, de poder levar o nome de um antepassado nosso, algo maravilhoso. Uma vez então que nós temos aprendido essas coisas, né, se nós formos lembrar lá da história de Leí, quando Leí, ele provou do fruto da árvore da vida, que segundo a sua própria descrição, era extremamente branco e sumamente precioso, né, e saboroso, ele, logo que provou desse fruto, que era o amor de Deus, ele quis e ele compartilhou com seus familiares, com todos aqueles que ele amava. Teve esse desejo forte no seu coração. De igual maneira, nós temos a oportunidade agora de, ao sentirmos o Espírito de Elias a fazer esse trabalho, a compartilhar, ensinando outras pessoas a fazer isso, a buscar, a encontrar os nomes dessas pessoas, de seus antepassados, levar os nomes ao templo e continuar ensinando outras pessoas. E assim, nós vamos estar compartilhando e ensinando as pessoas sobre esse amor de Deus. E assim, porque realmente temos muito trabalho para fazer, há muitos antepassados. E sozinho não temos como fazer. Então, é importante nós contarmos com a ajuda de outras pessoas. Então, vamos ajudar as outras pessoas também a fazer esse trabalho, compartilhando histórias, pegando esses nomes, essas histórias, registrando eles no livreto Minha Família História que Nos Une, né? E podemos levar assim adiante esse trabalho tão especial. Então, para resumirmos a nossa aula de hoje, nos lembremos novamente dos passos que Elder Kent L. Cook nos ensinou para o trabalho do Templo História da Família. Encontre, leve e ensine. Essa é a mensagem do apóstolo Jesus Cristo, a mensagem do Senhor para todos nós,
para nós desfrutarmos do Espírito do Senhor mais abundantemente em nossas vidas. Então eu gostaria de convidar hoje a cada um de vocês para que preencham o seu livreto, Minha Família, História que nos unem, digite as informações na árvore familiar e concentrem-se em encontrar e levar nomes ao templo. Peço testemunho de que será uma experiência sagrada que abençoará grandemente a sua vida, de sua família, tanto desse lado do véu quanto do outro lado do véu. Pensem, nós temos a grande oportunidade de fazermos obra missionária em ambos os lados do véu. Nós podemos capturar as histórias, compartilhar as histórias, nós vamos estar ajudando nossos familiares a sentir o Espírito do Senhor aqui e abençoando as pessoas que estão do outro lado do véu, a conhecer e a receber o Evangelho e as ordenanças sagradas do templo. É o trabalho de salvação sendo feito em ambos os lados do véu, e assim nós vamos estar cumprindo com as duas metades da bênção que Elder Hunter nos ensinou, e assim você vai estar desfrutando da bênção por inteiro. Sei que essa é a igreja de Jesus Cristo, sei que Jesus Cristo vive, que Ele é o cabeça dessa igreja, e de que essas coisas são verdadeiras. O templo é uma bênção em nossas vidas e tem o poder de abençoar vidas em ambos os lados do véu. Em nome de Jesus Cristo. Amém.